Olá, meus irmãos, minhas irmãs, todos que se interessam pela palavra de Deus. Estamos aqui juntos para mais este momento de pensar. Nós saímos do momento pontual da criação, tecemos considerações sobre cada um dos fatos relacionados à criação, e hoje nós estamos aqui para pensar sobre fatos relacionados ao que foi criado e a relação disso tudo que foi criado com o seu Criador. Embora a Bíblia não nos revele de forma didática, com palavras explícitas, dizendo sobre a finalidade da criação, por que as coisas foram criadas, para que elas foram criadas, a gente consegue observar com muita facilidade até a relação que existe entre a criatura e o seu Criador. Por isso o nosso tema de hoje, a criatura e sua relação com o Criador. A criatura como resultado da criação e o seu envolvimento, o seu relacionamento com o Criador. O nosso texto de ouro, o nosso texto básico é o Salmo 148. E nós vamos verificar que este salmo vai trazer informações impressionantes sobre o envolvimento da criatura, da criação com o seu Criador. Aliás, só pode ser inspiração divina que tenha permitido que esse autor, o autor do Salmo 148, dizer o que disse, fazer a vinculação de tudo quanto há, como ele fez. E o Salmo 148 está dizendo assim: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Veja como ele começa anunciando que toda a criação que habita nas regiões celestes, elas devam louvar ao Senhor. Depois ele desce e até aquelas criaturas que vivem no mais profundo abismo, todas elas têm a mesma oportunidade, elas são chamadas, elas são instadas, na palavra da inspiração do Salmo 148, a apresentarem a Deus o seu louvor e a sua adoração. Então veja, o Salmo 148, ele sintetiza toda a verdade que envolve o interesse da criação em representar, em demonstrar a sua reverência ao seu Criador. E o poeta do Salmo 148 continua no verso 2 do Salmo 148, dizendo: louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos. Está falando de toda a criação, de todos os seres vivos que estão na dimensão de Deus, que nós chamamos de céu. Depois ele vem para as coisas que foram criadas, mas que são corpos inanimados, não são corpos vivos. E ele vai descrever ou vai identificar esses elementos como: louvai o sol e lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Ele faz aqui uma pausa, diz: olha, tudo isso que existe lá nas alturas, desde os anjos que habitam nas regiões celestiais, até os corpos inanimados, os astros, os luzeiros que existem no firmamento, foram criados pelo Senhor, que mandou e eles foram criados. E estas obras da criação é instada pelo poeta dizendo: louvem ao Senhor. Porque Deus não só os criou, mas também os confirmou para sempre. E lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Para pensar, irmãos, isto é profundo demais. Nada está no lugar que está por acaso. Deus localizou estas coisas no lugar onde elas estão. E de lá elas não sairão. O poeta está dizendo: Deus lhes deu uma lei. Quer dizer, determinou o lugar, o ponto em que ela está. Que cada corpo que cintila, que está no espaço, ele está localizado ali porque Deus o colocou ali.
Ele não vai sair dali. E depois ele vem para a terra. Louvai ao Senhor desde a terra. Aqui agora, no plano em que nós estamos. Vós, baleias e todos os abismos. Aí ele entra na terra no sentido do interior, do mais profundo interior da terra, que ele chama de abismos, onde estão os seres aquáticos. Eles foram criados e eles estão ali. E aí depois ele volta para a superfície para dizer fogo e saraiva, neves, vapores e vento tempestuoso que executa a sua palavra. Esse executa a sua palavra, essa expressão, está dizendo que todas estas coisas revelam o Criador. As chamas que ardem, que queimam. Deus criou isso com uma finalidade. E isso, no agir, demonstra o poder do seu Criador. E ele vai dizer para a crosta, propriamente, a partir do verso 9, montes e todos outeiros. E depois ele retoma árvores frutíferas e todos os cedros, as grandes árvores. E ele volta depois para as criaturas, feras e todos os gados, répteis voadores. Essa gente, ou seja, esses seres, aliás, foram criados e eles devam louvar ao Senhor. E ele volta para os poderosos da terra, reis de todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra. E volta para a gente comum do povo, mancebos, donzelas, velhos e crianças. Mancebos e donzelas, rapazinhos, mocinhas, todos devem, verso 13, louvar o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, e a sua glória está sobre a terra e o céu. Veja que ele finaliza falando sobre homens, as pessoas, crianças, velhos e jovens. Todos devem louvar o nome do Senhor. E ele o Senhor deve ter o seu nome e deve ser exaltado, porque a glória do Senhor está sobre toda a terra. E ele finaliza com uma forma bastante profunda. E ele diz assim, também ele, o Senhor, exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, os filhos de Israel, um povo que lhe é chegado, louvai ao Senhor. Muito bem. Aí no verso 14, a gente tem uma palavrinha aí. Ele, o Senhor, né, também exalta o poder do seu povo. O aramaico, a palavra que está traduzida aí como poder, vem de uma palavra que quer dizer chifre. Na verdade, poder aqui, chifre. E o que é o chifre para o animal? O chifre representa toda a força, toda a imponência, toda a sua capacidade de reagir. Os animais que têm chifre, no chifre está a sua imponência, está a sua força, está a sua soberania, está o seu poder, está a sua graça. Ele confia no poder dos seus chifres. Ele se defende, ele se ataca, ele confia nos seus chifres. Então, quando diz assim, o Senhor exalta o chifre do seu povo, parece estranho para nós, mas é isso. Ou seja, por isso que o tradutor, ao invés de colocar chifre, colocou poder. Porque, na verdade, chifre aqui é um sinônimo de poder. Como para nós, para as línguas latinas, a palavra chifre não ficaria muito bem, ficaria estranho. Então, Deus exalta o poder, a soberania. O homem é soberano. Em síntese, é isso daí. Tudo isso que existe, desde os altos, a profundeza dos abismos, animais aquáticos, terrestres e etc., as aves, tudo tem uma submissão, uma certa submissão ao homem. Ao homem foi dado o poder de lidar com tudo isso. E ao homem cabe a tarefa sublime, soberana, de adoração com palavras, com gestos. Não é? Toda a criação exalta o Senhor com a sua demonstração de graça e glória, mas sem palavras. O ser humano não, ele evoca Deus, ele exalta Deus. Não é? Muito bem, muito bonito isso. E o Salmo 148, então, ele sintetiza toda essa graça, essa beleza, que é a exposição de como a criatura, sejam elas seres animados ou objetos inanimados, não é? Todos exaltam e louvam o nome do Senhor. Graças a Deus. Na introdução a gente vai
lembrar que nós acabamos de fechar as portas da conhecida Semana da Criação, já anunciamos ali, não é? E agora tudo está pronto e cada um no seu lugar, existindo, e cada um tem desempenhando a sua função. E a maior beleza a ser identificada vincula toda a criação ao seu Criador. Tudo que foi criado está gravitando, está denunciando o seu Criador, está dizendo quem é o seu Criador e que submissão tudo que foi criado tem a Ele. A gente lembra que os estudiosos sobre a criação, eles têm se esforçado para descobrir por que tudo foi criado. Qual foi a finalidade? Inclusive o homem, não é? O ser humano. Sim, a gente lembra que foi Deus quem a tudo criou. E Ele criou para quê? Ele criou, e nós vamos ver isso, estamos vendo isso nesse assunto. Ele criou todas as coisas, cada coisa ao seu modo. E para que tudo quanto foi criado adorem, louvem e exaltem reverentemente o seu Criador. Não é? Então, é para isso que nós devemos entender que Deus criou tudo e Ele não depende disso que foi criado. Ele criou tudo para o louvor do seu nome, mas Ele não depende da sua criação. Veja que antes da criação, Deus já existia, não é? E então Ele não depende de nada do que foi criado, mas Ele criou para o louvor do seu nome. Aí a gente tem isso no Salmo 90. Antes que os montes nascessem ou que se formassem a terra e o mundo, sim, de eternidade e eternidade, Tu és Deus. E a gente vai lendo aí o Salmo 90, e a gente sugere a leitura até pelo menos o verso 10, dizendo que o ser humano é muito frágil, mas tem uma função espetacular, esplendorosa: exaltar, louvar e bendizer ao seu eterno Criador. Na reflexão a gente volta a pensar, voltando para o texto do Salmo 148, que vai dizer que tudo quanto existe na criação é para glória do seu Criador. E tudo se volta naturalmente para o seu Criador. E tudo obedece exatamente às leis que lhes foram dadas pelo seu Criador. Está aí o sol, está aí a lua, está aí as estrelas, ou estão aí as estrelas, está todo o universo girando diariamente, sem parar, obedecendo ao seu Criador, as leis que o seu Criador lhes dera. Na sequência 1, a gente vai lembrar que, embora toda a criação revele quem é o seu Criador e a glória que ele tem, a forma como isso se dá limita-se, entretanto, a expressões consequências da natureza de cada um dos elementos criados. Isto é, não há sentimentos esboçados, nem revelação de confissões explícitas. É o que a gente vê lá no Salmo 19, não é? Quando, Senhor, Senhor, como é maravilhoso o teu nome, e a tua glória se vê sobre toda a terra pelas coisas criadas. Mas as coisas criadas não exaltam em vós o seu Criador. O ser humano, diferentemente, se mostra, se revela, confessa, aclama, canta com sua própria voz e elogia o seu Criador, em diferentes línguas, não é? Em diferentes formas, através da sua maneira que consegue se expressar, está louvando a Deus. Irmãos, aqui um detalhe interessante. Quando a gente fala dos povos pagãos, que adoram através de deuses imaginários, que não são deuses, apesar da forma equivocada de adoração, mas eles estão voltando-se para Deus. Aliás, para muitos povos pagãos, por exemplo, eles adoram os próprios astros como deuses. E não é só os povos pagãos, não. Os cristãos mesmos não têm aí astrologia. Quando a astrologia vê, estuda e defende a influência dos astros sobre a vida humana, na verdade, é uma forma de reconhecer que tudo quanto foi criado tem uma interligação. Tem um Criador que coordenou isso, que estabeleceu isso. Embora o equívoco da crença, mas a ideia é que remete-se a alguém que diferente da esfera humana, superior. Então, mesmo os pagãos que adoram a deuses que não são deuses, no fundo, é a alma humana sedenta de Deus. Embora por instrumentos e por meios e por métodos equivocados, estão tentando se aproximar de Deus. Mas na essência, reconhece que Deus é soberano. A criatura reconhece o Criador, embora sem saber quem ele é. É como aqueles gregos que Paulo encontrou no Areópago. Então, ao Deus desconhecido,
Quer dizer, o ser humano tem sede de Deus, não quer desagradar a Deus. E a gente pensa aí, ou propõe pensar na reflexão 2, que é um fato muito estranho que ocorre com muitos seres humanos que, embora nada encontre que lhes dê satisfação da origem da sua vida, insistem em não se curvar diante de Deus, que é a causa da sua existência. E ainda pior, ainda zombam de Deus. Tiago vai nos lembrar que o ser humano, com a sua própria língua, ele bendiz a Deus, outra hora ele maldiz a Deus. Ele bendiz os seres humanos, criados por Deus, outra hora bendiz. O próprio ser humano se contradiz. O pecado confundiu a mente, a linguagem humana. Mas no fundo, todos reconhecem que nós estamos vivendo à mercê da misericórdia e do comando de Deus, do nosso Criador. E na sequência 2, a gente vai lembrar que toda a criação foi preparada e santificada pelo Criador. Deus fez tudo perfeito. Deus fez tudo santo. O pecado, entretanto, introduziu um estranho sentimento que a Bíblia chama de inimizade. Deus não criou a inimizade, mas o pecado gerou a inimizade não só entre os homens, mas gerou a inimizade entre os homens e toda a criação. E pior, gerou uma inimizade contra o seu próprio Criador. O ser humano agride a criação. O ser humano agride os seus semelhantes. O ser humano agride as coisas criadas. O ser humano agride Deus. É a inimizade que se criou, que se consolidou, que se confirmou dentro do ser humano. Está lá em Gênesis, no capítulo 3. E finalmente, embora os efeitos do pecado manifestado em toda a criação, fazendo com que tudo ofereça risco, ora entre seus pares, os seres humanos, ora contra as demais obras e criaturas, na essência toda a criação tende a conceder benefícios recíprocos e, sobretudo, louvar o seu excelso Criador. Interessante isso. Homens, animais e a natureza. Tudo isso, eles se ofendem uns aos outros, mas eles também buscam a servir, adorar, a exaltar o Criador, aquele que o criou. O Senhor Deus criou-nos e nos organizou para viver para o louvor da sua glória. É o que está escrito aí em Isaías capítulo 55, versos 11 a 14, que nós tomamos aí. Não é? Deus criou, ordenou, mandou, e cada uma das coisas criadas continua o seu curso, bendizendo e adorando ao Senhor. Deus nos abençoe e nos faça compreender que nós somos criaturas de Deus e que nós vivemos para o louvor da sua glória. Deus nos conserve para o seu louvor agora e na eternidade.